Infelizmente, nós não tivemos a mesma sorte em outro caso. Uma tragédia flagrada na câmera. O carro de uma família despencou de um barranco, parou dentro dessa chácara. O veículo estava desgovernado, né? E tinham 5 pessoas nesse veículo: pai, mãe, 3 filhos. Um dos filhos, um bebezinho de 9 meses de idade. Ele não resistiu. O motorista, o pai, foi levado de helicóptero ao hospital, está em estado grave. A mãe também está internada e os outros 2 filhos também estão internados. Duro. A reportagem está completa, está na tela da Massa. A câmera de segurança registrou o acidente e o áudio revela o desespero. No carro estavam um casal e os 3 filhos. Após ser ejetada pela janela, a mulher tenta salvar as crianças, enquanto o homem está preso às ferragens. O bebê de 9 meses morreu na hora. Deu para ver ali que tinha um afundamento bem grande ali da coluna principal, próximo ao motorista. Porém o carro estava virado para cima, né? Então a mãe já estava com o bebê no colo, né? Pediu o nosso socorro. Fizemos um encaminhamento aí dessa criança, um bebê de 9 meses, até para avaliação médica dentro da ambulância, porém, infelizmente, ele já estava com lesões incompatíveis com a vida. O carro se perdeu nessa curva na colônia Alcioli, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Esse senhor, que mora próximo ao local do acidente, escutou o estrondo e ajudou nos primeiros socorros às vítimas. A gente escutou, né, ouviu a batida, ouviu o barulho, e depois ouviu as crianças gritando, e a gente veio aqui correndo para prestar socorro, né? Fomos um dos primeiros a chegar aí. Em estado gravíssimo, o motorista foi socorrido de helicóptero. 2 crianças de 9 e 7 anos tiveram ferimentos moderados e foram levadas ao hospital. A mãe acompanhou as crianças. A mulher estava com os filhos no banco de trás, inclusive com o bebê que era levado no colo e não na cadeirinha. Segundo amigos da família, o Vanderlei estava indo trabalhar. Faz bico com agricultura, mexe com ervas medicinais. Inclusive, estava levando a família para o trabalho. Mas ia fazer um serviço de pouco mais de 2 horas, porque no fim da tarde precisava buscar o outro filho na escola. Ele tinha acabado de falar pra mim, ó, eu vou dar um pulinho na chácara ali, né? Vai que ele pega ervas medicinais no mato, né? Pra vender. E falou, mas daqui a pouco eu tô aí. E já veio, em seguida já veio a notícia que tinha acontecido, ocorreu esse acidente aí, né? O caso será investigado pela Polícia Civil. O delegado responsável pela região foi até o local colher as primeiras informações. A gente avalia todas as circunstâncias, a perícia, ou seja, a polícia científica já esteve no local, a polícia militar isolou o local inicialmente, o corpo de bombeiros também esteve aqui, a polícia civil veio fazer o seu trabalho, analisar todas as circunstâncias do caso, verificar se existia cadeirinha, se existia todos os componentes necessários para dar segurança desse carro, e essa situação que aconteceu é apurável via a polícia civil mesmo, que analisa todas as circunstâncias para avaliar ao final se tem ou não algum tipo de responsabilidade. Quero voltar a falar sobre o caso do bebezinho que morreu, tinha 9 meses de idade. O carro da família dele despencou lá nessa chácara e era um trajeto de estrada de terra, mas uma reta, não é? E infelizmente a criança estava sem cadeirinha. São diversos indícios que trazem a Polícia Civil para este cenário. E o Rafa Medeiros está ao vivo para conversar com o delegado, exatamente para entender qual vai ser a investigação da Polícia Civil, enfim, como um todo daqui para frente com relação a esse caso. Contigo, Rafa. Exatamente, Lucas. Nós continuamos aqui na delegacia de São José dos Pinhais, região metropolitana. Ao meu lado está o doutor Gleison Lima, ele que está conduzindo as investigações. Hoje de manhã, inclusive, ele ouviu 2 pessoas que testemunharam esse acidente. Doutor, o que se pode falar em relação a esse acidente que, infelizmente, terminou aí com a morte de um bebê de 9 meses de idade?
Pois é, boa tarde, Rafael, boa tarde, Lucas. Infelizmente teve esse acidente aí de veículo envolvendo um automóvel apenas, que ele bateu aparentemente em um barranco e dali ele despencou de uma queda de 4 a 5 metros, o que culminou num grave acidente e que acabou com o falecimento de um bebê de apenas 9 meses de idade. Ele faleceu no próprio local, foi atestada essa morte no próprio local e teve essa fatalidade aí envolvendo essa situação de grandes proporções. Doutor, a polícia conseguiu identificar algumas irregularidades ali em relação ao veículo, questão de cadeirinha, de cinto de segurança, ou isso ainda é cedo? Inicialmente a gente pode informar que talvez uma das questões que pode estar envolvendo a causa desse acidente tem sido os pneus que estavam carecas, ali foi avaliado no próprio local do fato, a ausência de cadeirinha para esse bebê. Então essa situação poderia ter sido minimizada talvez se tivessem tido esses cuidados necessários. Mas estamos em apuração, há 4 sobreviventes, sendo a mãe dessa criança, mais 2 irmãos delas também crianças, e o pai que estava conduzindo este veículo. Esse pai está internado em um estado grave e a gente está aguardando mais informações para a gente prosseguir nas apurações e, de fato, tentar desvendar este caso e tentar verificar se há ou não alguma responsabilidade penal a ser apurada. Obrigado, doutor, pelas informações ao vivo. Então, Lucas, infelizmente o bebezinho de 9 meses, ele já está sendo velado, será sepultado aqui mesmo em São José dos Pinhais. A situação do pai é bastante grave, o estado de saúde é considerado gravíssimo e ele está internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI. Já a mãe, o estado é mais leve, ela está bem e ela está aí na companhia dos outros 2 filhos, de 8 e 9 anos de idade. Nenhum deles corre risco de vida. Lucas. Pois é, que bom que pelo menos eles 3, né, não correm nenhum risco de morte. A gente ora pelo pai, pelo motorista. Lamenta que o carro estava nessa condição de pneus carecas. A gente, infelizmente, vai acompanhar, né? Um caso tão trágico que a gente tem que acompanhar, como pede o bom jornalismo.